por gentileza. Você tem que ter tempo, porque a criança ela não entende que você trabalha, que você... Isso. Bom, pessoal, então, bom dia, oficialmente. Um prazer estar aqui com vocês nesse sábado de manhã para a gente revisar alguns pontos que foram abordados aí durante esse período, que foram tratados também nas questões de simulado que vocês já fizeram e que vocês receberão esse mesmo material que eu vou trabalhar aqui, que tem até algumas justificativas para que vocês absorvam melhor o conteúdo, tá? Deixa eu projetar aqui, só um minutinho. Pessoal, a gente vai proceder da mesma forma que a gente como fazer, eu vou passar todas as questões, aí ao final a gente abre para as dúvidas, tá? Então, quem for tendo alguma dúvida, vai colocando no chat, ao final também, quem quiser abrir o microfone, pode falar. Eu só vou pedir, por gentileza, caso tenha algum probleminha, a partir de agora eu não vou visualizar vocês. Aí só me avisem, e você ativa o áudio se tiver algum problema, que o som parou, alguma coisa assim, tá? Bom, pessoal, eu vou iniciar, as questões estão muito simples, vocês vão perceber aí, elas são muito contextualizadas, assim, acaba que todos os temas, como a gente sempre fala, acho que em todas as disciplinas, eles são muito conectados, então se você entender o contexto de uma forma geral, a necessidade da informação para se tomar decisões que sejam assertivas e conectadas com o ambiente, você vai entender todo o contexto. Então, vamos lá, questão número 1. A Secretaria de Educação de um município utiliza planilhas diferentes em cada escola para registrar a frequência dos alunos. Isso dificulta a consolidação dos dados pela secretaria. Essa situação representa um problema de... Vocês já estão vendo a resposta aí, mas eu vou tentar explicar todo esse contexto. Na avaliação também, que a gente já enviou, tem questões relacionadas a esse problema, a esse desafio que a gente tem na gestão pública, e aí vocês precisam realmente compreender. E isso, pessoal, eu vou até citar esse exemplo, eu também tenho uma disciplina na especialização de gestão de processos, eu também trabalho no doutorado, em disciplinas, no mestrado e doutorado, relacionado à questão dessa fluência de dados, e os desafios que vocês têm também aí no município de vocês, que pode parecer algo muito pequeno e restrito, vocês têm também, a gente visualiza esses mesmos problemas em grandes órgãos públicos, igual essa semana eu estava com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, FNDES, que são órgãos grandes, que estão conectados a problemas relacionados ao município de vocês, a desafios grandes, e eles também têm esses problemas, esses desafios que a gente vai tratar aqui. Então, nesse caso, está falando que a Secretaria de Educação, ela utiliza planilhas, que também é algo muito incipiente, muito inicial, quando a gente fala de gestão de dados, em cada escola utiliza uma diferente. Então, aí a gente tem um problema relacionado com esse desmembramento das informações. Eu tenho dados que são cadastrados por uma escola, muitas vezes outra escola cadastra os mesmos dados, e aí a gente tem isso muito disperso. Isso dificulta totalmente para o gestor, para que ele tome decisões com uma concentração de dados. Então, esse é o desafio. Em outras questões, a gente vai falar da solução para isso, mas, a priori, a gente está falando aí de um desafio, de uma deficiência. Então, relacionado aí ao problema, então, essa situação representa um problema de integração de dados. É muito claro
esse problema aí. Os outros são questões relacionadas também a algumas coisas que a gente já comentou, mas nesse caso é um problema muito claro de integração de dados, tá? Em outras questões, quando a gente falar da solução, aí eu vou explicar melhor. Então, aqui tem uma breve justificativa, que também eu vou pedir depois para o Vinícius e os tutores encaminharem para você esse material, que já vai ter as respostas, a justificativa, para vocês estudarem e ficar um pouco mais claro. Então, a questão 2, a prefeitura deseja avaliar a demanda de transporte público. Para isso, coleta dados de bilhetagem eletrônica e cruza com dados de GPS dos ônibus. Nesse caso, os dados, eles têm esse conceito, conforme está aí, que são registros brutos de passagens e trajetos. O que é importante enfatizar aí nessa resposta? Eu vou tentar não explicar todo o contexto para que vocês possam, a gente foca na resposta ali, eu falo daquele problema, e nas questões que vierem trazendo a questão da solução, desse amadurecimento, aí eu abordo novamente. Então, nesse caso, nós temos simplesmente dados, que são registros. A gente tem um primeiro nível do sistema de informação, que é o sistema relacionado ao processamento de transações rotineiras. Ele é um sistema de informação que é bem básico ainda, mas ele é extremamente necessário, porque se eu não tiver esse registro, por exemplo, de entrada e saída de clientes, de entrada de funcionários que estão sendo inseridos na organização, eu não consigo, depois, futuramente, processar esses dados para ter um sistema de informação mais amadurecido que eu vou trabalhar na alta gestão. Então, nesse caso, são registros brutos, simplesmente, de passagens e trajetos, que eles vão servir para que eu, como gestor dessa prefeitura, tome decisões posteriormente mais acertadas. A questão número 3, aqui, ó, pessoal, na justificativa, tem inclusive o conceito que a gente trabalha com dado. Então, dado é um elemento bruto. Só depois que a gente processa, que a gente analisa, que a gente transforma isso em informação, que seria o próximo passo. Nesse caso ainda, a gente está falando somente de dados, que é só o registro. Em um hospital público, relatórios mostram aumento de atendimentos por doenças respiratórias em determinado bairro. O gestor utiliza essa informação para solicitar mais profissionais para a unidade local. Essa situação exemplifica transformação de dado em informação útil à decisão. Olha aqui, nessa questão, a gente já tem um avanço um pouquinho maior. Como esse gestor do hospital, ele conseguiu ter essa informação? Porque ele tinha o registro de todas as pessoas que entravam solicitando atendimento no hospital. Aí, o que ele fez? Ele conseguiu pegar os dados das pessoas que entram com problema respiratório, ele conseguiu levantar as pessoas que chegam porque se machucaram, ele conseguiu ter o registro também das pessoas que buscavam ali para marcar uma consulta posteriormente. Eu precisei de quê? De registrar esses dados, que como a gente viu na questão anterior, o dado ele é um elemento bruto. Até então, eles não estão dizendo nada para o gestor. Só que aí o gestor, quando ele tem informação de todas as pessoas que deram entrada no hospital, dados brutos, registrou aquele dado, aquelas pessoas entrando. Aí o que ele vai pedir para o sistema de informação fazer? Ranqueia para mim todos os atendimentos que a gente teve
este mês, todas as entradas de pacientes. Aí ele percebeu que o maior número de atendimentos que o hospital fazia estava sendo relacionado a doenças respiratórias. Perceberam aqui a evolução do meu raciocínio? Registrou elemento bruto, não servia para nada. Mas quando ele teve esse olhar de avaliar qual doença respiratória eu mais estou tendo nesse período. E percebam também, pessoal, que teve uma informação assim, mostrou um aumento, quer dizer, ele fez ainda, além dele verificar os atendimentos do mês, ele percebeu que no mês passado eu tive 100 atendimentos por doença respiratória. Esse mês eu já tive 150. Então, ele fez esse comparativo. Com isso, ele pôde negociar. Aí ele vai lá na Secretaria de Educação do município, do estado, e diz assim, olha, lá na minha unidade, eu tive um aumento de doenças respiratórias. Eu preciso de mais pessoal para poder fazer os atendimentos relacionados com essa especialidade. Por isso que a gente tem como resposta certa a C, transformação de dado em informação útil à decisão. O gestor, ele só consegue tomar decisões quando ele faz esse processamento, quando ele tem dado, que é bruto, e processa, quer dizer, o que é esse processar, pessoal? É quando eu junto um dado bruto com outro dado bruto que antes não dizia nada, e aí eu consigo analisar uma situação, tá? Se alguém ainda ficou com dúvida, no final vocês podem perguntar, que aí eu foco mais nesse aspecto. O Tribunal de Contas implanta um sistema que gera alertas automáticos quando gastos ultrapassam o orçamento previsto. Esse sistema é classificado como sistema de apoio à decisão. Ótimo. O que quer dizer isso? Sistema de apoio à decisão é o nível de sistema de informação que está lá no topo. Vocês têm, inclusive no material de vocês, tem uma pirâmide, que aí a gente fala dos níveis do sistema de informação. O sistema de informação que está lá no topo é o sistema de apoio à decisão, que tem algumas variações dependendo do autor, do nome, mas basicamente é esse nome. Sistema de apoio à decisão, sistemas de informações estratégicas, então tem algumas variações, mas o foco é que esse sistema de informação, ele serve lá para o diretor de área, para o presidente do Tribunal de Contas, tomar decisões que sejam realmente voltadas para aquela situação. Quando ele pede um alerta, ele está, e aí a gente tem adicionado também inteligência artificial, que também está sendo discutido ali no material de vocês, na apostila de vocês, a gente vai ter, se eu não me engano, na 2 a gente foca mais isso, nessa questão da inteligência artificial apoiando os sistemas de gestão. Quando ele gera alertas automáticos, quer dizer, ele já programou o sistema para dizer, olha, ele já informou o sistema. O nosso limite de orçamento é R$500 mil. Quando a gente chegar nesse limite, ultrapassando, eu quero que você, sistema, que você precisa trabalhar para mim. Esse que é a discussão muito assim da inteligência artificial. Eu tenho que ensinar a inteligência artificial a trabalhar para mim. Eu sou gestor. Eu não quero gastar o meu tempo muito precioso, a gente vai pensar nessa ótica, olhando se o meu orçamento é R$500 mil, se ele é R$600 mil, quanto eu cheguei. Eu quero que você, sistema de informação, emita um alerta para mim. Então, ele vai emitir um alerta. Por isso que a resposta aí
certa é sistema de apoio à decisão, porque ele vai me ajudar, como gestor, a tomar decisões relacionadas ao meu orçamento. Ou dizendo, olha, esse orçamento não é suficiente para nós precisamos brigar por mais orçamento. Ou então ele vai tomar medidas ligadas a essas pessoas que estão vinculadas ao gasto de orçamento para dizer, olha, a gente vai ter que mudar alguma coisa porque a gente está gastando mais do que o necessário. Tá? Questão número 5, eu estou pensando aqui que eu estou dando explicações de 15 minutos em cada questão, então a gente vai demorar, mas é para que vocês realmente compreendam o que cada questão está dizendo, tá? Para não dizer, olha, a revisão não ficou clara, eu não compreendi. Se vocês não compreenderem mesmo assim, podem perguntar, tá? Pode ser que alguma coisa passou aqui parecendo óbvia para mim, mas que não é tão óbvia para vocês. Então, fiquem à vontade para perguntar no final. Durante a pandemia, uma Secretaria de Saúde criou um painel digital em tempo real sobre casos confirmados e leitos disponíveis. Esse painel caracteriza, a resposta correta é a E, que é o BI, que é algo que a gente trabalha muito, que também está relacionado a essas questões de sistema de informação sofisticado, adicionado com inteligência artificial. O que é o painel de indicadores, que é esse painel digital, que também tem no material de vocês. Eu me lembro que, inclusive, quando eu construí, eu peguei alguns prints de painéis de indicadores para mostrar como é. O painel de indicadores, ele normalmente é um painel também interativo, que eu mostro ali os resultados e cruzando dados, ou seja, não é mais elemento bruto. O painel digital eu já estou cruzando, por exemplo, orçamento com mês gasto, com o ano gasto. Aí o painel digital, eu entro ali e clico, eu quero ver o orçamento de janeiro do ano passado. Aí eu coloco lá, o ano 2024. Aí eu clico no mês que eu quero. Ele estava bom. Então, agora vamos ver o do mês passado. Agora eu quero um comparativo desses meses. Agora ranqueia para mim. Então, esse painel, ele mostra esses indicadores, mas com vários dados conectados. Ele é bem legal, para quem não está lembrando aí exatamente dessa parte, se vocês colocarem até ali no Google, painel de indicadores, BI, vocês vão ver imagens de sistemas de informação que tem isso. E isso é excelente para o gestor, porque ele consegue dados agrupados, processados, e consegue tomar decisões em tempo real. E agora, gente, voltando lá na nossa primeira questão que falou de dados brutos. Eu só consigo ter um painel de indicadores se eu tiver o número de leitos disponíveis registrado e os casos atendidos diariamente em cada hospital. Vejam aí que quem está tomando essa decisão é a Secretaria de Saúde. Por isso que é muito importante, é um outro problema que os meus alunos lá do mestrado, do doutorado, que são autogestores, por exemplo, essa semana eu dei aula para o doutorado do Ministério da Saúde. E um dos desafios que eles têm, vamos pensar que a gente está falando aqui de Ministério da Saúde, que cuida da saúde, não é só do município, é a saúde de todos os estados. Então, um dos problemas que eles têm é esse registro de informação por parte das secretarias municipais, das secretarias estaduais. É muito importante os sistemas relacionados a esse registro, que quando a Secretaria da Saúde do Estado pede informações para que vocês, olha, eu preciso saber de quantos leitos disponíveis eu tenho no município de Guaraí. É importantíssima essa informação para o Estado e também, por exemplo, para o Ministério da Saúde.
Porque, se a gente pensar, então, nesse contexto de pandemia, eles só puderam tomar decisões porque eles tinham o registro fácil de todos os leitos disponíveis, que comparados com os casos confirmados, deram um panorama. Olha, nós estamos com problemas gravíssimos de leitos disponíveis no estado da Bahia. Olha, mas nós temos leitos disponíveis, está tudo muito bem organizado no estado de Goiás. Então, a gente tem que ou mandar as pessoas para lá, ou então a gente vê o que eles estão fazendo, que eles estão tendo mais estrutura física. Vocês têm que pensar como gestor público. Hoje você pode ser, você não é, mas você ainda vai ser. Hoje você pode ser um gestor do seu município, às vezes de um órgão público bem pequeno, mas você vai ser, tem que pensar sim, gente, você não é hoje, mas você vai ser talvez um gestor aqui do estado, ou você vai para outro estado, então a gente vai pensar nisso. Então, eu preciso de informações agrupadas, eu preciso ter esse pensamento. Como gestor, o que eu preciso para tomar decisão? Eu preciso ter um sistema de informação que me conte tudo isso, esse contexto, para que eu não precise, eu tenho que tomar decisões relacionadas ao outro bairro ou ao outro município, para que eu não precise ir lá e contar um por um dos leitos. O sistema de informação tem que fazer isso para mim, tá? Então, a resposta aí a 5 é o BI. Questão número 6, um gestor público percebe que servidores de diferentes setores digitam o mesmo dado em sistemas distintos, gerando retrabalho. Qual seria a solução mais adequada? Numa questão anterior, a gente falou, teve uma questão, se não me engano, a 1, falando qual era o problema, e o problema era de integração de dados. Essa questão aí, ela está trazendo a solução para a integração de dados, que seria a implantação de um ERP governamental. ERP é um sistema que tem o objetivo de integrar os dados. Eu tenho, no material de vocês, está explicado isso também com detalhe. Eu tenho um banco de dados central, que aí o setor tal, tudo que eles digitam de entrada de dados vai para esse banco de dados central. Aí, quando o gestor, ele consulta, ele tem dados de todos os setores. Aí, a gente está apresentando um problema quando a gente não tem um sistema desse tipo. Porque aí, cada setor digita o mesmo dado. E aí, eu fico com duplicação de dados e nada integrado. Então, essa aí é a solução. Sempre que vocês verem alguma questão ou alguma situação que eu não tenha essa integração de dados, eu preciso de um ERP, que é o sistema que promove isso, tá? Então, aí, conforme está na justificativa, que também depois vocês vão estudar, ele elimina redundância e otimiza processos. Questão número 7, na Secretaria de Assistência Social, um sistema digital foi implantado para cruzar dados de famílias cadastradas em programas sociais. A decisão de integrar cadastros teve como principal objetivo, resposta correta, melhorar a tomada de decisão e evitar duplicidade de benefícios, que é o que a gente está falando tanto na solução do ERP, aí que a gente comentou, quanto no problema que a gente falou lá na primeira questão, de problema de integração de dados. Então, aí, pessoal, a Secretaria de Assistência Social, ela buscou um sistema que mostrasse isso, que ela cruza os dados. Olha, imaginem assim, quem é gestor de saúde, gestor de educação, se eu tiver dados assim, que eu consiga um sistema que a gente consiga agrupar não, cruzar dados, o que eu cadastrei aqui, o que eu cadastrei ali. Pessoal, essa semana, lá na turma do MEC,
Tem um grupo lá que está fazendo uma pesquisa, até vinculada à tese deles, relacionada ao gov.br, que óbvio que tem falhas ainda, eu acho que eles ainda estão readequando várias questões, mas olha que legal que ele faz. Foi uma proposta, assim, eu acho que nesse ponto o governo federal acertou bastante, que ele faz justamente isso. Eu quero mexer com o meu INSS, eu entro pelo ponto .gov. Eu quero mexer com a Receita Federal, eu entro pelo ponto .gov. Então, eu tenho algo que consegue cruzar os meus dados de tudo. Nada passa despercebido, porque tudo eu tenho que entrar pelo gov.br. Então, isso é muito legal. E aí, nesse exemplo, a gente tem um sistema que consegue cruzar. Olha, por exemplo, eu fui fazer meu pai faleceu há uns meses atrás, e eu fui cadastrar, eu que cadastrei o pedido de pensão da minha mãe. Aí eu entrei, fiz o Gov dela, que ela não tinha, entrei no sistema do INSS, aí ele identificou que ela tinha uma pequena aposentadoria antiga, tá? Ele colocou ali, aí eu falei, olha, eu quero pedir a pensão da aposentadoria do meu pai, que era um pouquinho maior do que a da minha mãe. Então, eles cruzaram ali e já falaram. Olha, depois que for analisado, que demorou uns 90 dias, vai ser aprovada a aposentadoria maior, mas aí a gente vai cancelar essa menor. Eles só conseguem fazer isso porque eles têm um sistema que cruza os benefícios dos cidadãos e aí eles conseguem visualizar isso melhor. Questão número... e aqui, então, a justificativa. Olha, a integração de cadastros evita fraudes, duplicidade e amplia a eficiência da política pública. Muito legal. Questão 8, inclusive, pessoal, essa semana, essas aulas que eu estava dando lá para essas turmas, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e FNDE, é avaliação de políticas públicas, ou seja, está tudo muito fresquinho aqui o que a gente tem que falar na nossa disciplina, no nosso curso de gestão pública da Unitins, que tem tudo a ver com o que eu gosto de trabalhar. Ministério da Educação lança uma plataforma nacional para acompanhar desempenho de escolas. Nesse caso, a função principal do sistema é apoiar o planejamento estratégico educacional. O mesmo enfoque que a gente falou em algumas questões aí anteriores. Então, eu tenho uma plataforma nacional para acompanhar o desempenho das escolas. Esse sistema, essa plataforma, só é possível de existir se todas as escolas dos municípios cadastrarem o desempenho dos seus alunos isoladamente. Aí o Ministério da Saúde, ele puxa esses dados e fala, não, eu quero ver do município tal, mas eu quero ver também do estado do Tocantins, e agora eu quero ver o desempenho nacional dos alunos. Eu quero que todos os alunos apareçam aqui no meu sistema, porque eu quero ranquear para poder, olha, agora eu tenho uma política pública relacionada à melhoria do IDEB, por exemplo. Aí eu consigo visualizar isso com esse sistema só porque as escolas do município cadastraram de forma correta. Então, é essencial essa questão do cadastro dos elementos brutos, que não servem para nada isoladamente, mas vão servir lá para o Ministério da Educação olhar qual a escola que está com melhor desempenho. Então essa está com melhor desempenho. Eu vou lá visitar para ver o que ela está fazendo, para que a gente faça um trabalho com as que estão com menor desempenho para melhorar essa situação. Questão número 9, um servidor da área de licitações precisa consultar rapidamente os preços médios pagos por outros órgãos. O sistema que oferece esse recurso tem como papel
Apoiar decisões operacionais e estratégicas. Que é o que a gente está falando, as questões estão muito parecidas nesse sentido, pessoal. Se vocês entenderem essa lógica, essas historinhas que eu contei aqui para vocês, vocês vão conseguir perceber a lógica, acho que de toda disciplina, que é isso que eu tento mostrar para vocês um pouco durante toda a disciplina. Eu preciso tomar decisões, eu preciso de decisões que estejam agrupadas, isso é essencial, então a gente tem lá o ERP, que a gente falou em outras questões, e eu vou precisar disso para apoiar decisões operacionais e estratégicas. Operacionais é quando a gente fala de questões mais focadas, e também serve para tomar apoiar decisões que sejam estratégicas, tá? Porque aí a gente tem os 3 níveis do sistema, que também está no nosso material. Eu tenho o nível operacional, sistema de processamento de transações, que normalmente chamam. Como eu falei lá no início, dependendo do autor, pode ter uma pequena variação nesse nome, mas a lógica é a mesma. Aí eu tenho um sistema de informação de nível médio, que normalmente a gente chama de sistema de informação gerencial, que quem toma decisões ali são os gerentes de nível médio, e aí eu tenho o sistema de decisões voltados para decisões estratégicas, que é sistema de apoio à decisão, e tem outras variações de nome, mas é isso. Então, ele vai servir para apoiar decisões operacionais e estratégicas. Questão número 10. Em um sistema de folha de pagamento, a digitação de horas extras dos servidores corresponde nível de dado entrado. Então, aqui é um sistema, como a gente falou também em outras questões, a gente tem sistemas voltados somente para inserção de dados brutos, operacionais, que inicialmente parecem não servir para nada. Às vezes você aí no seu município, você tem um trabalho que, nossa, que trabalho chato. Eu tenho que pegar a ficha dos atendimentos que foram feitos aqui no postinho de saúde e eu tenho que digitar. A pessoa veio aqui para tomar a vacina tal. A pessoa veio aqui porque estava com uma dor de cabeça. Essa daqui já veio aqui porque estava com gripe. Aí você pensa, que coisa chata, vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Olha a importância que essa inserção de dados que você faz aí, todos os dias tem. Se você digitar dados que não são fidedignos ou dados errados, quando o Ministério da Saúde, que é o órgão máximo ali ligado à saúde, nesse caso, nesse exemplo, precisar tomar decisões, pode ser que ele tome uma decisão errada, não compatível com a realidade, porque um funcionário que achava que o que ele fazia não tinha importância, inserir um dado errado. Então, é muito importante. Se você aí no seu município faz um trabalho que possa parecer sem importância, simplesmente operacional, a partir de segunda você vai trabalhar, então, com muita responsabilidade, porque sem esse dado bruto que você registra no sistema, que parece coisa à toa, eu não tomo decisões. Então, nesse caso aqui, está falando de digitação de horas extras. Eu vou poder tomar decisões, se eu for o gestor, ligados a, olha, está tendo muita hora extra no setor X. Tem alguma coisa errada com os processos, ou então a gente precisa de mais pessoas. Ou então ele identifica, olha, tem 3 anos que ninguém no setor X faz hora extra. Pode ser que essas pessoas eu possa realocar para outro setor, que aí a gente está precisando de mais pessoas. Então, vamos pensar dessa forma. Quanto esse dado bruto faz diferença para uma decisão estratégica.
Questão 11, ao analisarmos relatórios gerados por um sistema, um gestor de saúde identifica que o número de atendimentos superou a média histórica. Esse relatório representa informação processada. Pessoal, por que informação processada? Vamos voltar lá naquele tema que a gente abordou em uma questão anterior. O dado é elemento bruto. Um dado seria número de atendimentos, é um dado, pronto. Dia a dia, hoje atendeu 3 pessoas com gripe. Isso é elemento bruto. Mas quando eu pego essa informação sozinha e conecto, correlaciono ela mês a mês, então esse é o elemento do mês passado, o elemento bruto do mês passado. Mas quando eu olho o elemento do mês passado comparado com o elemento ali, aquele dado do ano anterior no mesmo mês, eu consigo tirar essa conclusão que esse gestor de saúde tirou. Ele percebeu que o número de atendimentos superou a média histórica, então ele já vai ficar de olho. Se ele tivesse um sistema que avisasse, como a gente viu aquele do Tribunal de Contas anterior, que dá um alarme ali se eu ultrapassar o orçamento. Então, ele já precisa ficar ligado, superou a média histórica. Pode ser que eu tenha, é um problema respiratório. Eu preciso tomar medidas urgentes relacionadas à prevenção dessa doença respiratória. Isso é muito importante. Lá no Ministério da Saúde agora, eu ouvi muitas questões, muitas políticas públicas ligadas à questão do tratamento do câncer, que infelizmente é uma doença assim que tem aumentado aí drasticamente em todas as regiões. E eles têm trabalhado muito com políticas públicas de prevenção. Por quê? Porque eles perceberam um aumento do número de casos. E é muito mais caro para o Ministério da Saúde, para qualquer gestor em saúde, tratar a doença do que fazer a prevenção. Então, eles estão investindo em várias políticas públicas ligadas a esse tratamento integral, prevenção do colo do útero, com exames, programas, políticas públicas ligadas à expansão de exames de mamografia, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque os gestores de saúde, gestores de educação, com base em avaliações como essa daí, de atendimentos que superou a média histórica, isso dá um alarme, dispara um alarme aí, que eu preciso ficar ligado. Então, o gestor, ele precisa visualizar esse contexto. O objetivo do gestor é tomar decisões acertadas. Esse acertadas quer dizer assim, a informação tem que ser verdadeira, precisa. Por isso é tão importante que os registros sejam feitos de uma forma realmente real e com todo o cuidado do mundo. Questão número 12, uma secretaria de obras recebe muitas reclamações de cidadãos pelo telefone. Para organizar, decide usar o sistema digital em que cada protocolo gera histórico de atendimento. Esse sistema se aproxima de resposta correta, CRM público. Vocês viram também vários tipos de sistemas de informação que a gente tem que apoiam as decisões do gestor. Um deles é o CRM, que é um tipo de sistema voltado para a gestão do relacionamento com o cliente. A gente tem CRMs muito modernos, usados por grandes redes de supermercado e várias outras empresas privadas, mas a gestão pública também, ela utiliza do CRM
justamente em situações como esta. Então, o cidadão, o tanto que é canseira quando a gente liga e a pessoa não tem o histórico dos nossos atendimentos. Ah, mas eu liguei aí ontem, vocês não registraram a reclamação que eu fiz, vocês não registraram a demora de atendimentos. Então, por que essa secretaria aí, ela teve muitas reclamações de cidadãos. Então, ela falou, nossa, eu preciso cuidar melhor do cidadão que eu atendo. Aí eu preciso de um sistema, então, que vai gerar esse protocolo e vai facilitar esse atendimento. Uma equipe de gestão ambiental precisa decidir sobre a criação de um parque urbano. Para apoiar a decisão, utiliza simulações de impacto ambiental geradas por um software. Trata de. Então, a gente tem aí um software voltado para simulações. A gente viu também um pouco do conteúdo de inteligência artificial, de avanços que a tecnologia tem trazido. Então, esses sistemas aí relacionados com essa questão do impacto de gerar simulações, está ligado, então, também com isso. As respostas aqui anteriores, então, CRM é gestão de relacionamento com o cliente, não é exatamente o foco aqui. Workflow está relacionada com processos, registros, é algo mais interno. Esse B aqui está relacionado com gestão de cadeia de suprimentos, que tem uma questão logo à frente que vai tratar disso, eu vou explicar também dele um pouco. Uma prefeitura implanta sistema de compras públicas integrado que envia notificações a fornecedores e permite controle de estoque. Esse sistema é um exemplo que é essa que falou anteriormente, que eu falei que eu ia explicar. É um sistema voltado para a gestão da cadeia de suprimentos. Então, a gente tem uma cadeia de suprimentos que inicia ali na matéria-prima e que vai mostrando ali a matéria-prima virando produto, esse produto chegando ao seu modelo final, ele vai para um distribuidor, depois ele vai para um fornecedor. É parecido, gente, provavelmente aí alguém já comprou na Shein, no AliExpress, essas coisas que colocam ali a entrega do produto. Aí ele vai mostrando, olha, o produto saiu de tal lugar, agora o produto está em outro distribuidor, agora o produto chegou na cidade tal. Então, isso, gente, é esse acompanhamento que, no caso, essa prefeitura está querendo mostrar aí. Então, eu comprei, nesse caso, é uma compra pública, então, eu comprei, o produto está em tal lugar, e aí ele vai passando, passou pelo distribuidor, agora ele está vindo para outras etapas. Então, esses sistemas que mostram isso são sistemas de gestão de cadeia de suprimentos, tá? E se a gente pensar numa cadeia que envolve também o produtor do leite, que vai mandar esse produto para tal lugar, que ele vai ser ali transformado em queijo, e aí ele vai passando. Existem sistemas voltados até mais, assim, para a gestão privada, que mostram todo esse caminho. E a gente chama esse tipo de sistema, ele pode ser também de sistema interorganizacional, que quer dizer o quê? Ele extrapola os limites daquela organização. Ele não é um sistema só interno, ele pode ser também um sistema que está fora. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos, pessoal, numa indústria cerâmica, Santa Catarina. Então, assim, o piso, ele era produzido em Santa Catarina. Aí ele passava do faturamento, passava pelo financeiro, ia para a expedição, aí a expedição liberava para uma transportadora. Essa transportadora, ela tinha acesso a esse sistema também,
e aí ela conseguia visualizar quando a expedição vai liberar essa mercadoria para mim. Então, ele estava ali, visualizava, consultando no mesmo sistema, e ele cadastrava. Peguei a mercadoria tal dia, agora eu vou mandar para o nosso distribuidor lá em São Paulo. Depois de São Paulo, uma carreta menor pega esse piso e vai passando pelos estados até entregar em Goiânia. Então, são sistemas, esse sistema, muitas vezes, ele é um sistema que é consultado também por pessoas fora da organização. Por quê? Porque a cadeia de suprimentos, ela não é só dentro da empresa, ela sai também, ela vai para distribuidor, até chegar no consumidor final, ela vai passando ali, tá? Então, é um sistema que é bem complexo. Questão 15, um município enfrenta fraudes no cadastro de benefícios sociais. O gestor decide cruzar dados com outros órgãos, Receita Federal e INSS. Esse processo caracteriza uso de integração de bases para aumentar confiabilidade. Olha que legal, tudo conectado com o que a gente vem falando nas outras questões. Eu espero muito que vocês percebam isso. Então, o que a gente está falando aqui? De um grande desafio que existe quando a gente fala de gestão pública, que é uma reclamação que ainda existe, isso aqui não está redondinho ainda. Eu ouvi, inclusive, essa semana lá, dos meus alunos do doutorado, que eles percebem que até dentro do Ministério eles têm algum problema relacionado a isso. Então, eu precisaria de um sistema que conecta tudo, que ele me dá ali, eu consigo entrar na Receita Federal, no INSS, para poder identificar os benefícios sociais que aquele cidadão está cadastrado, porque muitas vezes, gente, por que eu falo um desafio? Porque isso não é redondinho, assim como a gente imagina no mundo perfeito, porque ainda há um problema de integração. Você que trabalha no município, se você trabalha em algum órgão público, provavelmente você já se deparou com alguma coisa que você precisava de uma informação de uma outra secretaria e você não tinha, porque não estava tudo conectado. Então, esse é um desafio. Mas isso que eles estão querendo fazer aí, busca integração de bases para aumentar a confiabilidade, tá? A lógica está totalmente correta e é muito, muito necessária. Questão 16, ao usar um sistema de gestão, o prefeito recebe relatórios comparativos sobre a evolução da arrecadação municipal. Esse sistema se classifica como sistema de informação gerencial. Então, aqui, pessoal, como a gente está falando de um nível ali, gerência média, a gente está falando de um sistema de informação gerencial. Poderia também estar relacionado com um sistema de apoio à decisão ligado ao nível estratégico, tá? Dependendo do nível de informação que se relaciona, porque pode ser que ele esteja ali no topo. Esse aqui, gente, então vamos pensar aqui, ele está recebendo relatórios comparativos sobre a arrecadação municipal. Então, é um sistema ligado a um registro ali mais médio, que é um sistema de decisão gerencial. Agora, se a gente for pensar, esse prefeito, provavelmente, ele tem um sistema que ele vai ter informações ligadas a esse operacional, ligado ao gerenciamento, e também ele vai ter sistemas mais evoluídos, mais sofisticados, e aí quando a gente fala do sistema de apoio à decisão, a gente pode ter todos aqueles acréscimos para deixar ele mais turbinado em relação à inteligência artificial. Eu vou adicionando aspectos ali, vou melhorando cada vez mais. Então, aqui, ó, o sistema de... Isso aqui são formas diferentes de chamar, dependendo dos autores, tá? Mas é sistema de informação gerencial.
gera relatórios periódicos para análise gerencial, que aí vai estar reforçado também para vocês estudarem. Em uma secretaria estadual, os servidores têm acesso a diferentes partes do sistema conforme seu perfil. Esse recurso de segurança é garantido pelo. Então, a gente tem ali, isso também já foi falado, esse gerenciamento de banco de dados, como ele é centralizado, ele tem informação de todo tipo. Ele tem informação de nível básico, ele tem informação que o gerente de nível médio, gestor ali, ele pode ver, e ele tem informação altamente sigilosa, estratégica, e aí quem vai fazer essa regulação é o setor ali daquela organização que está relacionado com a segurança da informação. Olha, você tem uma função ligada só ao registro, você precisa ver esse nível de informações. Ah, você já é o prefeito, você pode ver informações altamente sigilosas, então você tem um acesso tal. Então, o sistema de gerenciamento de banco de dados que vai fazer esse controle, que aí eu registro ali naquele sistema os níveis de liberação de informação que você, como servidor público, vai ter. Uma Câmara Municipal utiliza inteligência de negócios. Inteligência de negócios é aquele BI também, pessoal, para analisar gastos de gabinete ao longo de 3 anos. Isso mostra que BI permite transformar grandes volumes de dados em informação útil, porque o BI, pessoal, ele tem uma capacidade de conexão, de análise muito grande. Aí ele vai, já tive muitos alunos da área de TI, eles reclamam muito que às vezes o gestor não diz exatamente qual informação ele precisa. Ele, como pessoa responsável pela área de tecnologia, ele consegue cruzar dado X com dado Y, conectado com Z e também comparado com Y. Então, ele consegue fazer isso, mas o gestor tem que saber que informação ele quer. Olha, seria muito interessante se a gente conseguisse pegar aquele ponto e comparar com aquele outro e depois ranquear com esse aqui. Se eu tiver essa informação, eu tomo a melhor decisão possível sem erro. Então, o BI, ele permite isso. Ele permite essa sofisticação da informação que eu vou utilizar para tomar decisões. Então, aqui, ó, o BI organiza dados históricos em análises estratégicas para decisão. Questão 19, em um sistema integrado de saúde, após registrar um atendimento, o médico pode visualizar estatísticas sobre evolução do paciente. Essa retroalimentação é chamada de feedback. Isso nem é só de sistema de informação, isso é um conceito de gestão de forma geral, pessoal. Feedback é essa retroalimentação. É um retorno que eu tenho daquilo, e aí eu ajusto o sistema se autoajusta para poder me dar alguma informação histórica. Para quem já fez, eu acho que o Sabin, eu tenho certeza que faz isso, não estou lembrada de outros. Para quem já fez exame laboratorial mesmo, pelo Sabin, eu faço lá um exame de creatina mesmo, né? Não estou confundindo com a creatinina, né? Creatina. Bom. Um exame de creatinina. E aí, esse mês deu 80. Ele mostra ali embaixo um gráfico que mostra, olha, o mês passado você fez esse mesmo exame, você estava no nível tal, e ele vai fazendo um gráfico ali de evolução. Isso é um sistema relacionado, parecido com esse aí que o médico estava visualizando desse histórico do paciente, tá?
E a questão número 20, uma secretaria de finanças decide migrar seu sistema para a nuvem, facilitando o acesso remoto dos servidores. O principal benefício dessa decisão é maior acessibilidade e redução de custos de infraestrutura. Isso aí nós falamos também no nosso conteúdo, então nós precisamos, imaginem a quantidade de armazenamento que eu preciso para um órgão público. A gente tem essa dificuldade até no nosso computador. Você vai enfiando o arquivo ali, de repente, não vou falar nem no computador, no seu celular, você vai salvando um monte de fotos, de repente fica pesado. Aí eu tenho que excluir um monte de fotos. Uma opção, que também serve para nós, mas serve então para o gestor público, é armazenar aquilo em nuvem. Então, eu compro um espaço ali para armazenar em nuvem, aí ele fica ali a nível digital, e aí eu consulto quando necessário, e aí eu armazeno aquilo, e eu não preciso de computadores com memória gigante para poder armazenar tudo, tá? Então, aqui, a justificativa, computação em nuvem, amplia o acesso e reduz custos com servidores locais. Só parar aqui. Gente, não parou ainda não. Ah, parou, agora parou. Bom, pessoal, voltei para vocês. Eu vou... Tem alguma dúvida no chat, Vinícius? Ou... Não, professora, aqui está ok. Pelo menos elas eram mais voltadas aqui ao decorrer da apresentação, eu já fui sanando aqui. A prova vai ser aplicada em cima da revisão? Sim, pessoal, nós vamos pegar aí, vocês têm 20 questões do simulado. A prova são 6 questões, vão ser 5 questões objetivas e uma questão dissertativa, mas dentro do mesmo conteúdo, tá? Podem dar alguma indicação sobre a questão? A revisão vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. Não, gente, não dá para dar. A questão discursiva, que é simples também, que normalmente eu dou ali uma situação da gestão pública e peço para você falar, mas vai ser dentro do mesmo conteúdo. Se você vai conseguir responder a questão objetiva, você vai conseguir falar da dissertativa, porque é o mesmo assunto, você só vai ter que falar mais. A questão dissertativa vai estar dentro dessa, aí também não dava para dar exatamente o que é que ia falar, mas está bem simples. Gente, se alguém quiser, tem algum simulado para ser postado? Vinícius, fala do simulado, por gentileza. Só responder primeiro, a gente não vai passar nenhum link de chamada, porque o Meet mesmo, ele passa para a gente a relação de quem participou, tá? Então, a gente já vai ter essa relação, ele passa esse relatório para a gente. O simulado, ele tá no AVA, né? Ele está disponível, se eu não me engano, até o próximo sábado. E aí vocês podem estar estudando por ele, né? Você pode lançar ele, responder ele até 3 vezes, então quem ainda não fez as 3 tentativas pode continuar lá no sistema e fazer novamente, estudar por ele, mas essa gravação, o Meet, ele demora um pouquinho, pode ser que ele me disponibilize essa gravação no final do dia, depende do tamanho, né? Então, quando mais demora, assim, fica um pouco mais pesado, eles me repassam um arquivo, eu vou colocar isso no YouTube, e eu creio que até segunda-feira, no finalzinho do dia, está disponível para todos os polos. Então, a gente vai disponibilizar tanto a gravação, como esse arquivo, né, que a professora apresentou para vocês aí, até na segunda-feira, provavelmente vai estar disponível para todo mundo. Era isso, né? Sobre o simulado. Sim, obrigada, Vinícius. Pessoal, eu acho assim, eu estava até olhando o tempo que eu falei, eu acho que eu vou gastar umas 3 horas nessa revisão, que cada questão eu contei histórias, eu expliquei, então eu acho que ficou bem claro, tá? Eu acredito que vocês vão ter uma excelente avaliação, e se persistir alguma dúvida, como eu reforço sempre ali, tirem essa dúvida lá no fórum, falem com seus tutores, tá? Eu espero que esteja bem claro. Agora sim, para vamos agora, abram a câmera
para a gente só registrar uma foto. Tá, Tá só tudo respondendo bem? outra perguntinha ali, gente, a aula é dia 9, tá bom? Acho que passaram já o calendário, a nossa prova ficou para o dia 9, vocês podem também estar respondendo o fórum lá também, tá? O fórum, eu acho que eu configurei para todos os polos dentro do calendário acadêmico, estava mais ou menos ali para o dia, até o dia 30, mas esses podem estar confirmando com o tutor EAD de cada um de vocês, tutor presencial, que eles podem estar confirmando essas datas, que pode ser que algum polo ou outro tenha alguma atualização da data. Certo? Só esperar aqui abrirem a câmera para a gente tirar uma foto que vocês apareçam. E se algum dos... Não aparece todo mundo, claro que acho que não vai, pelo menos na minha aqui. Aí. Façam prints aí, os nossos tutores, por favor, que tiverem fácil de fazer, façam prints e mandam lá no grupo. Pessoal, agora para finalizar, quem achou assim, ficou super claro a revisão e que vai sair super bem na prova, manda coraçãozinho aqui, para saber que muita gente vai tirar 10 nessa prova. João Neto, você levantou a mão ou foi sem querer? João Neto, se você tem alguma dúvida, pode falar. Pessoal. Oi, Nina. Foi sem querer, professor. Ah, tá bom. Gente, então, pronto, como nós já falamos, vai ficar gravado, assim que for disponibilizado, o Vinícius vai mandar para vocês, e esse material que também tem algumas justificativas, tá? Então, um grande abraço, a gente se vê aí novamente no próximo encontro, tá? Um abraço para vocês, bom final de semana. Obrigado, gente, até mais. Até mais, bom dia, professor.